começar, Lima, a gente vai falar um pouco sobre objetivos dos investidores, curto, médio e longo prazo. O que você me traz, o que você me diz sobre esse tipo de objetivo? Como que a gente divide isso? Maravilha. A gente tem, então, para curto prazo, um conjunto de ferramentas, um conjunto de ativos para compor um portfólio de modo a atender esse horizonte, assim como para o médio e para o longo prazo, né? Não tem certo, não tem errado, tem objetivos diferentes, tem horizontes, necessidades de liquidez, né? Exato. Diferentes. Segurança também. Exatamente. Então, dependendo desses fatores, cada um vai ser alguma situação, e como a gente tem uma diversidade muito grande de produtos e maneiras como eles podem compor um portfólio de investimento, então a gente pode passar pincelando ali mais ou menos, né, quais são essas maneiras da gente atingir esses objetivos com cada um dos horizontes. E eu digo mais ou menos porque dá para a gente aprofundar muito mais. Exato. Né? E assim, é muito uma questão de ponto de vista, porque, por exemplo, um cliente me liga e fala: Otávio, eu tenho um dinheiro aqui para investir, mas eu vou precisar desse dinheiro no curto prazo. Quando ele me traz essa informação, eu logo penso em segurança. Se o cliente ele tem um direcionamento para dar para esse capital, e esse direcionamento vai acontecer, sei lá, em 6 meses. Daqui a 6 meses eu preciso desse dinheiro porque eu vou quitar um apartamento, um exemplo. Então eu olho para alguma coisa com segurança, eu olho para alguma coisa que daqui a 6 meses eu não corroí, eu defendi aquele capital e eu remunerei, pelo menos para que a gente defenda ele de inflação. Agora, quando um cliente fala: não, eu tenho um perfil de risco muito alto e eu quero operações de curto prazo. É diferente do cliente que fala que tem um horizonte de curto prazo curto. Quando o cara quer uma operação de curto prazo, aí eu olho, por exemplo, para day trade. Então é tudo uma questão de interpretação. O que o cliente quer? Se o perfil dele comporta operações de curto prazo, como day trade, até swing trade, também, dependendo do cliente, a gente sabe que não tem o estômago, não tem a pegada para a operação, então são clientes que optam por carregar um pouco mais. É muito importante a gente destacar 3 pilares que configuram todo e qualquer investimento. Né? Todo investimento a gente tem que pensar nessas 3 características: segurança, liquidez e rentabilidade. Exato. A gente sempre vai ter que escolher 2 e matar um, né? Então, se tem rentabilidade e tem segurança, não vai ter liquidez, que é o caso de LCI, LCA, CRI, CRA, investimentos de renda fixa que vão deixar o seu dinheiro preso durante 3, 5, 10 anos, mas que eles vão te dar uma boa taxa de retorno e ao mesmo tempo uma segurança bem apropriada. Exato. E se você tenta sair antes, acaba pagando um pênalti. Isso, exatamente. É muito importante você investir na renda fixa, principalmente, né, se você não tiver a necessidade de liquidez, de repente uma reserva de emergência, né? Concluiu a reserva de emergência e iniciou ali a construção de um portfólio. A renda fixa, é muito importante você pensar com a mentalidade de você chegar até o vencimento daquele título. Afinal de contas, apesar de se chamar renda fixa, ela na realidade tem volatilidade, né? E ela tem uma boa volatilidade. Muita volatilidade. As pessoas pensam que por ser renda fixa não tem variação. Se você olhar um título do Tesouro, sei lá, atrelado ao IPCA para 2050, você vai ver que ele tem uma variação muito maior do que muita ação que a gente trada. Então, se você tem algum problema com esse tipo de informação, eu não quero um ativo que tem essa variação muito grande, então é aconselhado outro tipo de investimento, porque os títulos de renda fixa muito longos, que são atrelados ou às taxas pré-fixadas ou algum outro tipo de taxa, ele vai flutuar como qualquer coisa. A renda fixa é fixa lá no final, lá na saída do investimento. Então é importante ter essa informação na hora de você comprar o investimento. E assim, a gente já passou por algumas casas e cada corretora tem uma forma de apresentar essa informação. Eu já trabalhei, por exemplo, em corretoras que quando o cliente acessava o home broker dele e ele via esse investimento lá, sei lá, uma letra do Tesouro, um IPCA mais para 2050, algumas casas amostram isso lá no site na curva, outras fazem essa apresentação no home broker a mercado. E tem
muita diferença quando você vai ler isso no teu home broker. Então, se você puder comentar, você vai ver que uma tem um preço e a outra tem um preço completamente diferente da outra. Isso. Você comentou, você trouxe alguns conceitos novos para a gente, né? Por exemplo, o conceito da curva de juros, né? O conceito ali, de repente, algumas pessoas não conhecem sequer um home broker, de uma letra do tesouro, são conceitos ali que são simples, mas são novos, muitas vezes, né? Então, a gente pode, de repente, pensar, uma curva de juros, a renda fixa não é fixa, a gente pode estar tirando ali o chão de muita gente, e é um tema muito bacana, né? Não, exato, eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast só para falar sobre isso. A renda fixa é um universo gigantesco, e é o maior investimento que existe no Brasil. A gente, apesar de ser especialista na parte de renda variável, na parte de bolsa, a gente entende que no Brasil o grosso do investimento, a maior parte do investimento do Brasil é feito em renda fixa. Então a gente tem um público gigantesco que precisa entender. Muita gente não entende o risco da operação que está entrando. Eu tenho clientes que eu não invisto em bolsa por conta do risco, mas eu invisto em fundos. O fundo ele tem a possibilidade de ficar negativo, então a legislação acaba te prendendo e te colocando numa situação que, se o fundo fica negativo, você é obrigado, e eu já vi isso acontecer mais de uma vez, e você é obrigado a entrar com o dinheiro. Você perde todo o dinheiro que você tem e ainda tem que colocar dinheiro, e as pessoas falam, não, mas a renda variável é que é arriscado. Então depende muito de como que você está enxergando o risco daquela aplicação. É acusar uma faca por um assassinato, né? Exato. Pois é. Realmente a renda variável ela possui essa volatilidade, assim como a renda fixa. Claro, não é que a gente está falando que vai ser de 1 para 1 a mesma coisa. O que a gente está querendo dizer é, primordialmente, primeiro, né, se ater àquela tríade da rentabilidade, da liquidez e da segurança. Quando alguém te oferecer um investimento que tem essas 3 coisas boas, fuja. Fuja, denuncie, pode não desconfiar, ficar com a pulga atrás da orelha, porque não é possível. E justamente por não ser possível que o mercado funciona da maneira que ele funciona. Aqui, então, a gente já começa também a entrar num tema muito de diversificação, né? Você comentou que aqui o grosso dos investimentos feitos no Brasil, eles são em renda fixa, e eu imagino, né, me corrija se eu estiver errado, mas que isso vem muito ali de uma origem histórica. Exato. Né? Por exemplo, a gente teve uma época de hiperinflação. Exato. Se você deixar o dinheiro ali parado no overnight, que aí é também um novo conceito, mas se você deixar rendendo de um dia para o outro ali naquelas épocas, isso já representava uma correção gigantesca. Exato. Ao mesmo tempo, se você dormisse com dinheiro no bolso, ou debaixo do colchão, aí no dia seguinte você não conseguia comprar mais nada. Exato. Né? Então o brasileiro em si, ele tem intrinsecamente a sua história, uma vontade de segurança, né? Tem aquela história dos imóveis, da renda fixa. A gente vem de um cenário turbulento em que muito dessa inflação e muito desse descontrole que aconteceu ali, até mesmo a gente pode derivar um pouco para a história do Collor, do confisco da poupança, mas as taxas de juros, a taxa básica de juros do nosso país, ela historicamente sempre foi muito alta. E assim como eu tenho certeza que você deve ouvir pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana um cliente que quer uma rentabilidade de 1% com a maior segurança possível, porque ele se acostumou que durante muitos anos ele sempre, muito até mais. Se a gente olhar lá para o primeiro mandato, do primeiro para o segundo mandato da Dilma, onde a gente estava lá com a Selic lá nos 14,75, a renda fixa te remunerava 15, 20, tranquilo. Lá em 2015, sem né? Sem dor de cabeça, exatamente. Então é uma memória recente. Protegido pelo FGC ainda por cima? Exato, com todas as proteções necessárias para o investimento. Então ainda hoje eu tenho clientes que, Otávio, eu preciso de 15% no ano sem risco. Não tem mais, isso aí existia até algum tempo atrás, mas hoje em dia, para você conseguir 15%, você acaba tendo que colocar um pezinho numa operação com um pouco mais de volatilidade, num fundo de multimercado, para você obter esses 15% no ano.